Um problema técnico no avião presidencial brasileiro ocorrido ontem à noite foi a oportunidade de ouro que Lula precisava para ter acesso à regalia mais luxuosa e mais cara de todos os seus mandatos. No vídeo de hoje eu vou explicar todos os detalhes dessa história para você. Vou mostrar também uma cena do Supremo Tribunal Federal que eu, sinceramente, nem sei como descrever, mas antes preciso falar sobre um outro assunto, porque pode ser que isso faça toda a diferença para o seu bolso. Você deve estar lembrado que uma das promessas de campanha de Lula em 2022 foi a de que ele garantiria que pessoas com salário de até R$5.000 não pagariam imposto de renda. Inicialmente, a promessa era de que isso aconteceria ainda em 2023. No site do PT, inclusive, ainda está no ar uma matéria de 2022 em que essa promessa está escrita dessa forma. Mas depois que Lula e seus aliados perceberam que a proposta era inexequível a curto prazo, estenderam para 2026 a meta de chegar a essa faixa de isenção. O que o governo conseguiu fazer no atual mandato foi ajustar a tabela de isenção para que os brasileiros que ganham até 2 salários mínimos ainda fossem isentos. Lula passou então a vangloriar-se dessa conquista, enquanto reforçava a promessa de que até 2026 a faixa de isenção será até 5.000. Mas chegou o momento do governo Lula encaminhar ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária anual de 2025. E com isso, tanto a promessa quanto a conquista foram desmontadas. O projeto encaminhado pela equipe econômica do governo não corrigiu a tabela do imposto de renda da pessoa física. O salário mínimo vai aumentar de 1.412 para 1.509 em 2025, mas como a tabela do IRPF não foi ajustada, a faixa de isenção continuará no patamar atual, que é de até 2.824 por mês. Consequentemente, os cidadãos brasileiros que ganharem mensalmente 2 salários mínimos em 2025 pagarão imposto de renda novamente. Essa medida, obviamente, não foi fruto de um esquecimento ou de desatenção da equipe econômica. Ao evitar atualizar a tabela do IRPF, o governo federal consegue aumentar a receita esperada para 2025, que é o que Lula e Fernando Haddad precisam desesperadamente. No vídeo de ontem mesmo, aqui no canal, eu já mostrei a intenção do Ministério do Planejamento, a pasta que é comandada por Simone Tebet, de fazer alterações no Simples Nacional para aumentar a arrecadação. Há poucos dias eu mostrei também outra medida do governo, que foi a aprovação do confisco dos valores esquecidos por cidadãos que não os reclamarem no período de 30 dias após a lei ter sido sancionada. Essa questão da faixa de isenção do imposto de renda é apenas mais uma medida que o governo Lula tenta empurrar silenciosamente por trás das cortinas para aumentar a arrecadação e mascarar, pelo menos parcialmente, a sua incompetência e irresponsabilidade com as contas públicas. Se isso passar batido e não houver grande repercussão na imprensa e, consequentemente, cobrança popular, o governo vai ter atingido seu objetivo e vai aumentar a arrecadação no próximo ano. No entanto, se o caso repercutir negativamente, a equipe de Lula fará de conta que foi apenas um esquecimento, ajustará a tabela de isenção do IRPF e buscará outra medida que possa, por baixo dos panos, tirar mais dinheiro do povo para aumentar a arrecadação do governo. Agora, tão ridícula quanto as estratégias do governo para sugar o dinheiro do povo é a seriedade da mais alta instância do nosso Poder Judiciário. Em uma sessão de julgamento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira, essa cena foi registrada. Presidente, a ministra Carmen anunciou a intenção de pedir vista e eu gostaria de consultar Vossa Excelência e ela própria, que eu gostaria de aguardar a vista dela. Mas se ela quiser que eu voto, eu voto. Ou seja, ela manda na hora que eu voto. Ministro, se a senhora quiser que eu vote agora, eu voto. Eu adoro um homem dizer que eu posso mandar nele. Eu treino lá em casa todo dia com a minha esposa e dá certo. E aí 2 deve ser até melhor. Mais uma que só quer mandar. Sabendo que essas pessoas têm o poder de decidir monocraticamente decisões que interferem diretamente na vida dos cidadãos brasileiros, fica muito difícil conseguir manter a nossa sanidade mental. E por falar em sanidade, a nossa sociedade tem um outro grande problema, que é considerado inclusive como o mal do século, a ansiedade. Por conta disso, um psicólogo que é parceiro aqui do canal tem um recado de utilidade pública para você. Você sente que a ansiedade está dominando sua vida? Coração acelerado, preocupação constante, você não consegue relaxar. Isso já está prejudicando sua vida profissional, financeira e a sua vida familiar? Eu quero te dizer que eu entendo perfeitamente o que você está passando. Meu nome é Felipe Felice, sou psicólogo especializado no tratamento de pessoas com ansiedade. E eu vou compartilhar com você algo que pode mudar sua vida completamente. Eu já ajudei milhares de pessoas a se libertarem da ansiedade, como é o caso da Magda, que vivia com ansiedade e tinha ataques de pânico há 12 anos. E hoje em dia vive uma vida normal.
Ou então o Júlio, que vivia com uma preocupação constante, muito medo e já não conseguia ter mais uma vida produtiva. Hoje em dia, se sente bem, melhor do que nunca esteve. Você já imaginou poder acordar todos os dias se sentindo calmo e seguro e viver uma vida com plenitude? E o melhor, usando recursos que você tem aí dentro de você, só que ainda precisa aprender a usar. Eu gravei um vídeo de 5 minutos onde eu explico como você pode ter o controle da ansiedade em 7 dias com um passo a passo natural e científico. Só que eu não vou poder deixar esse vídeo no ar por muito tempo, então eu preciso que você corra para assistir. Tem um detalhe muito importante. Mais de 50% das pessoas que sofrem com ansiedade acabam desenvolvendo depressão. Então a ansiedade é algo que você não deve se acostumar com ela. Porque se você não tomar nenhuma providência a respeito, a tendência é que seu quadro piore cada vez mais. Então o que você precisa fazer? Clique agora mesmo no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado para descobrir o passo a passo que pode te libertar da ansiedade. Retome o controle da sua vida. Clique agora no link e vem comigo que eu vou estar te esperando. Não perca essa chance. Clique no link aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado e aprenda a controlar a sua ansiedade em 7 dias. Se você está assistindo a esse vídeo em outro lugar que não seja o canal Paulo Baltokoski no YouTube, basta digitar no seu navegador o link que está aparecendo agora na sua tela. Agora, como eu prometi lá no início, vamos falar sobre o avião de Lula. Um problema técnico no avião presidencial brasileiro ocorrido ontem à noite foi a oportunidade de ouro que Lula precisava para realizar o sonho mais caro e mais luxuoso de todos os seus mandatos como presidente da República. Deixa eu explicar melhor essa história. Lula, Janja e uma grande comitiva, como sempre acontece nas suas viagens, foram ao México para participar do Seminário Empresarial México-Brasil e também da cerimônia de posse da nova presidente mexicana. Na hora de voltar para o Brasil, logo após a decolagem do Aeroporto Internacional Felipe Ángeles, na cidade do México, que aconteceu às 17h30 dessa terça, no horário de Brasília, o avião presidencial onde estavam Lula e toda a sua comitiva teve um problema técnico e não pôde seguir viagem. Só que para pousar novamente no aeroporto de origem, era preciso gastar uma grande quantidade de combustível para reduzir o peso da aeronave e assim fazer todo o procedimento de pouso com segurança. Por conta disso, o avião passou quase 5 horas fazendo voltas sobre a cidade do México antes de retornar ao solo. Depois do ocorrido, o presidente, a primeira-dama e os demais passageiros trocaram de aeronave e vieram para o Brasil, chegando em Brasília por volta das 10 horas da manhã dessa quarta-feira. Só que todo esse imprevisto, pelo jeito, não foi um incômodo para Lula, pois apesar do atraso, esse problema técnico pode ter sido a chance de ouro que ele esperava desde o ano passado. Eu não sei se você está lembrado, mas em setembro de 2023 ganhou repercussão na mídia o fato de que Lula estava exigindo que o avião presidencial fosse trocado por outro mais confortável. Dentre as exigências do presidente para a nova aeronave estavam uma sala de reunião, um gabinete de trabalho privativo, uma suíte com cama de casal e banheiro com chuveiro, além de uma centena de poltronas semileito. Nessa época, a FAB fez um levantamento para atender ao casal presidencial e encontrou como opção mais barata um avião que custaria entre 70 e 80 milhões de dólares. Na cotação atual do dólar, considerando o valor de 5,43, que era a cotação no momento em que eu consultei para gravar esse vídeo, os 80 milhões de dólares estavam equivalendo a 434 milhões de reais. Diante dessa situação, deputados da oposição moveram uma ação na justiça para barrar preventivamente a aquisição dessa aeronave. O resultado disso foi que um juiz da 7ª Vara Federal do Distrito Federal cobrou explicações do governo para o interesse nessa compra. Como o caso repercutiu negativamente na imprensa e gerou muitas críticas do povo brasileiro, o governo desistiu de fazer essa troca, pelo menos naquele momento. Mas o problema técnico ocorrido nessa terça-feira caiu como uma luva nas mãos daqueles que querem desfrutar de todo o luxo que o dinheiro do povo brasileiro é capaz de bancar. Na manhã dessa quarta-feira, já saiu a notícia de que assessores do presidente Lula estão avaliando que esse é o momento propício para retomar a discussão sobre a troca do avião, segundo eles, por conta da segurança do presidente da República. O avião atual, que é um A319, foi comprado pelo governo em 2004 por 56,7 milhões de dólares, justificado pelo problema técnico ocorrido em 1999 na aeronave que era usada até então. Mas veja só, esse problema técnico ocorreu em 1999, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, que exerceu seu mandato até o final de 2002. Quem fez questão de substituir a aeronave foi o governo que assumiu em 2003, ou seja,
o governo Lula. Se um problema técnico enfrentado pelo governo anterior já serviu de motivo para que Lula usasse o dinheiro do povo brasileiro para comprar um novo avião presidencial, como é que um problema técnico enfrentado com ele a bordo não será utilizado? O golpe está aí. Cai quem quer. Um grande abraço e até a próxima.